Olha, as ações do Banco do Brasil foram chamadas praticamente de a pior ação de 2025 por várias e várias casas de análise. Todo mundo praticamente rebaixou as projeções e as expectativas em relação às ações do Banco do Brasil. O principal motivo, seus resultados recentes, cujos números vieram bem abaixo da expectativa do mercado. Não à toa, após a divulgação dos resultados, em um só dia as ações do Banco do Brasil caíram mais de 10%. Agora, será que tem algo que o mercado não está enxergando? Será que essa realmente é uma grande cilada, uma ação que vai cair ainda mais? Ou será que aqui a gente pode ter uma oportunidade disfarçada? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre Banco do Brasil e vou te ajudar a entender o que fazer com essa ação de acordo com o teu contexto. Inclusive eu vou dizer o que a nossa estratégia com foco em dividendos, a máquina de dividendos, diz sobre Banco do Brasil. No final eu tenho certeza que você vai ter mais insumos para decidir por conta própria se para ti faz sentido ter ou não Banco do Brasil na carteira. E para entender isso você precisa compreender dois fatos que aconteceram recentemente aqui. O primeiro fato foi a divulgação de resultados do Banco do Brasil. Quem acompanha o mercado mais de perto viu que os números do Banco do Brasil vieram abaixo das expectativas do mercado, o que gerou uma forte reação negativa nas ações do Banco do Brasil. E tem muita coisa para a gente olhar aqui dentro do resultado. Eu já vou voltar aqui para esse tema, para botar uma lupa no que está acontecendo ali com os números de Banco do Brasil, mas antes eu queria te trazer o segundo fator que a gente tem que entender, que é o rebaixamento geral de várias casas de análise em relação às ações do Banco do Brasil. Elas estão parecendo o Grêmio, que é rebaixado várias vezes. O BTG Pactual, por exemplo, rebaixou o Banco do Brasil para neutro, dizendo que, abre aspas, as coisas ainda podem piorar. Genial e Ágora também fizeram alertas negativos, refletindo a cautela diante de resultados e do cenário macro. E aí você deve se perguntar, ok, Ramiro, mas o que está por trás desse pessimismo de tantas casas de análise? E talvez você esteja se perguntando, será que o buraco é mais embaixo? Será que isso aqui é apenas o início de uma grande queda? Lembrando aqui que no longuíssimo prazo, as ações do Banco do Brasil já caíram bastante, várias vezes, né? Tem um momento aqui, por exemplo, em 2007 e a crise de 2008, que as ações caíram 57%. Em outros momentos mais recentes, inclusive, ali entre 2024 e o final do ano, as ações chegaram a cair cerca de 15%. Se a gente olhar aqui o gráfico de drawdown, vai ver que várias vezes as ações do Banco do Brasil tiveram 40% abaixo da máxima anterior, seja no final dos anos 90, início dos anos 2000, na crise de 2008, na crise de 2015 e também na crise do Covid. Por isso eu sei que muitos ficam com essa pulga atrás da orelha, eu sei que muitos pensam que a queda pode ser maior. Agora vamos dar uma olhada então nos resultados, vamos dar uma olhada nos números para entender o que está acontecendo, ou melhor, o que aconteceu com o Banco do Brasil no primeiro trimestre de 2025. Presta atenção aqui, que a primeira coisa a falar sobre o agro e a inadimplência do setor, que continua alta, chegando a 3%. No ano passado, esse setor enfrentou desafios que atrapalharam as receitas e pressionaram as margens. Outro ponto aqui que vale ser destacado é a Resolução 4.966, que muda a forma com que o banco contabiliza os juros de operações em atraso. Agora o banco só pode reconhecer os juros se o produtor fizer algum pagamento, ou seja, se houver entrada de dinheiro, o que impactou a receita e a forma de contabilização do Banco do Brasil. Isso aqui já teve um impacto bem grande. Te liga só na quantidade de crédito em cada estágio. Isso aqui, como você pode ver, afeta bastante a margem do Banco do Brasil. Além disso, a nova resolução diz ainda para levar em conta a análise de cenário macro, o que antes não acontecia. Ou seja, com a expectativa de maior dificuldade no setor agro, aumenta a exigência de provisão ainda. O resultado é esse que está na tela, que nos leva para a margem financeira, em que a receita de juros foi negativamente afetada pelo descasamento entre ativos pré e passivos pós-fixados, acaba sendo ruim com uma Selic mais alta. E ainda com a economia mais apertada, o Banco do Brasil viu a inadimplência aumentar ainda mais, o que pressiona as margens e força o banco a provisionar mais recursos para perda. De forma numérica, o new NPL, que é o crédito inadimplente, ou a carteira de empréstimos não produtiva, aumentou, o que é ruim. Por isso, o Banco do Brasil chegou até a ser comparado com o Bradesco, que nesse cenário não é algo bom, porque o Bradesco ele vem sofrendo mais com a inadimplência há mais tempo. E olhando para a carteira isolada do agro, a gente também vê inadimplência aumentando. E em todo esse cenário, existe uma percepção por parte de muitos investidores de que esse aqui pode ser o começo do fim. Por outro lado, tem muitos outros investidores pensando, poxa, baita oportunidade de eu comprar as ações agora com mais desconto. Só que, verdade seja dita, é em momentos assim que muitos se perdem no mercado financeiro, que muitos cometem um erro clássico, um erro comum que eu já cometi várias vezes na minha vida, né? Acho que muitos não sabem, mas antes de fundar o Clube do Valor, bem antes, eu era o pior investidor do mundo. Eu, assim, cometi todos os erros possíveis que o investidor já cometeu e eu só não investi em COI porque não existia COI naquela época. Mas vamos lá, vou te explicar
Que erro é esse que eu já cometi várias vezes? Talvez você já tenha cometido na sua vida. E para isso a gente tem que entender que o mercado financeiro, em especial o mercado de ações, ele é tipo uma maré. Tem dia que tá calminho, uma marolinha, tem dia que tá com ondas fortes, que não tem como andar de barco ali, porque ele ficaria balançando pra caramba. Enfim, aquele famoso sobe e desce de curto prazo. E verdade seja dita, notícias impactantes, notícias negativas, um cenário novo e muito piorado vai ser uma constante na jornada de um investidor. Desde que a gente começou o clube em 2015, a gente já viu várias pequenas e médias crises inclusive que as pessoas nem lembram de tão pequenas que eram em algumas ações individuais. Só que o ponto é que em momentos assim, depois da queda ou junto com a queda, vem as manchetes. E as manchetes são ruins. As pessoas falam que é uma armadilha, falam que estão jogando a toalha. E aí aqui, muitos investidores cometem um erro que é investir apenas seguindo diquinhas. Seja seguindo as manchetes, agora eu vou vender tudo, vou esperar o cenário melhorar, seja também comprando, porque vi uma diquinha de que não caiu demais, agora vai subir. Então o erro aqui não está na venda ou na compra, está na falta de método, está na falta de estratégia para definir se você vai vender ou comprar. E por que é tão importante ter uma estratégia? É importante porque nós, seres humanos, somos muito, mas muito enviesados. E tem um viés que se chama ilusão de controle, que faz com que a gente tente buscar muitas e muitas informações sobre o que está acontecendo no curto prazo para a gente passar a ter aquela sensação de que, olha, entendendo o porquê da queda, eu tenho um controle sobre o que vai acontecer a seguir. Claro, é muito importante você entender os porquês, estar antenado sobre o que está acontecendo com a tua carteira, mas isso não vai te dar uma capacidade de prever o futuro, assim como não me traz essa capacidade de prever o futuro. Eu não sei se o Banco do Brasil daqui para frente, nos próximos 6 meses ou no próximo ano vai subir ou vai cair. Eu estou te falando isso porque é importante você entender que investidores são enviesados, seres humanos são enviesados, eu sou enviesado, você é enviesado, desculpa isso se você não sabia. E como diria o próprio Dan Ariely no livro Previsivelmente Irracional, o problema é que não temos consciência da nossa irracionalidade e por isso a gente toma decisões ruins e a gente continua preso à nossa irracionalidade. Então o importante aqui, antes de definir que, olha, Banco do Brasil não serve, bora vender, ou, poxa, agora é hora de comprar com tudo o Banco do Brasil, é conseguir separar a nossa mente emocional, a nossa mente curiosa, a nossa mente impulsiva da mente racional, que toma decisões com base em método, com base em lógica, com base em estratégia. Porque o investidor que não tem estratégia, ele tende a reagir mal em momentos assim. Seja vendendo, seja comprando mais do que deveria, aumentando a concentração, correndo mais riscos. É justamente por isso que eu levanto essa bandeira aqui de estratégia no Clube do Valor. E é por isso que, graças a Deus, hoje a gente cuida de mais de 4 bilhões de patrimônio dos nossos clientes, ajudando esses clientes a investir com mais estratégia. Bateu recentemente essa marca, saiu a fotinho no dia. E se você quiser entender como investir com mais estratégia, ou como é que funcionam as nossas estratégias para o teu caso específico, você pode ter uma conversa gratuita com um especialista aqui do clube, uma sessão de diagnóstico de investimento, 1 hora de conversa gratuita, em que o especialista aqui do Clube do Valor vai analisar a tua situação e vai mostrar ou te trazer insumos para que você passe a investir com mais estratégia, mais clareza e evite cometer erros de agir no impulso. Está com vagas abertas, está para os próximos dias, e para conseguir essas vagas basta pegar o celular e apontar ele para o QR Code que está na tela ou apertar aqui no primeiro link na descrição. Vai fazendo isso porque eu preciso te revelar o que nós estamos fazendo com as ações do Banco do Brasil aqui para os nossos clientes, trazendo diferentes perfis de clientes. E para isso, uma informação importante é que, olha, o Banco do Brasil recentemente revisou seu guidance para esse ano, mas ainda assim, o CFO Marco Tobias disse que o banco deve continuar distribuindo 40% do lucro em dividendos. Ou seja, apesar dele ter dito que, olha, não tem mais muita expectativa para várias linhas aqui, porque o cenário piorou de fato, independentemente do quanto a gente lucrar, a gente vai distribuir 40% em dividendos. Por que eu estou trazendo isso? Porque o Banco do Brasil é uma ação que agrada muitos investidores com foco em dividendos. Eu já trago aqui, inclusive, que na nossa estratégia de ações baratas, que são aqueles investidores em valor, o Banco do Brasil acaba não se enquadrando no rol das ações baratas. Então, para esse tipo de investidor, para esse tipo de perfil, a gente não tem ações do Banco do Brasil. Mas para o cara que gosta de dividendos, é isso que eu vou te mostrar aqui, se a gente tem ou não e por quê. Voltando aqui para o payout, tá? Se a gente for fazer alguns cálculos, fazer algumas contas, colocar na ponta do lápis, considerando aí um lucro de 7,4 bi no trimestre e um payout de 40%, a gente teria cerca de 2,96 bi de dividendos, considerando o número total de
de ações emitidas, está falando aproximadamente 51 centavos por ação. E aí, grosso modo, considerando que o segundo TRI seja igual ao primeiro, que o terceiro seja igual ao segundo, que o quarto seja igual ao terceiro, a gente teria cerca de R$2 por ação de dividendos, o que traria um dividendo mais baixo do que nos anos de 2023 e 2021 e relativamente próximo aos dividendos distribuídos em 2022. Ou seja, nesse ponto de vista, a gente está falando sim uma queda de dividendos, porque se cai o lucro e mantém o payout, o dividendo fica menor. E outro, conta de padeiro aqui, os próximos trimestres podem vir ainda piores, o que faria com que esse dividendo fosse ainda menor. E nesse momento você deve estar pensando, tá, mas e aí, o que vocês estão fazendo com o Banco do Brasil para quem gosta de dividendos? Bom, é aqui onde a gente separa a emoção da razão e passa a investir com estratégia. Como eu comentei, a gente tem uma estratégia chamada de máquina de dividendos, em que a gente passa pelos seguintes passos. A gente elimina ações pouco líquidas, a gente elimina ações com prejuízo no último trimestre e a gente deixa ações que estejam crescendo o lucro nos últimos 3 anos. Depois disso, a gente coloca ali um limite de payout, deixando apenas ações entre 30% e 500% nos últimos 12 meses, para tirar aquelas ações que estão com payout baixo, mas que despencaram e aí por causa disso aparecem com um grande dividend yield. Além disso, a gente também corta empresas mais voláteis. Então a gente coloca filtro e ao final disso tudo, a gente pega o que sobrou e ordena as empresas pelos maiores dividendos nos últimos 36 meses. Complexo? Porra, talvez, mas a gente é uma gestora, a gente é uma consultoria de investimentos, tem mais de 250 pessoas, tem time de analistas com CFA, com CGA, com CFP aqui, e essa estratégia totalmente sistematizada gerou esse resultado, né? 4 vezes mais retorno do que a média das ações brasileiras. Agora, Banco do Brasil se encaixa aqui? Vamos ver. O lucro anual ele tem crescido nos últimos 3 anos, o payout está no nível adequado, o dividendo pago por ação também. Por isso, nesse mês, pré-resultados que vão estar incorporados no ranking do mês seguinte, o Banco do Brasil está em 4º lugar na máquina de dividendos, com um dividend yield médio perto de 9% ao ano. Agora, se o Banco do Brasil vai seguir para sempre nesse ranking, não dá para saber. Se vai ficar no ranking despencar, também não dá para saber. O que dá para saber é que, na média, se você seguir esse processo, diversificar bem a sua carteira, ter várias ações, não só uma, você vai tender a ter um resultado superior à média. Aí talvez você tenha me visto aqui falar muitas vezes na palavra estratégia. O fato é que eu não acredito que exista outra forma de você tomar boas decisões de investimentos a não ser tendo uma boa estratégia. E se você quiser conhecer a nossa estratégia macro, a nossa estratégia que traz as mudanças que você deve fazer na sua carteira, não só na parte de ações, em tudo, para conseguir ver ela render muito mais com risco controlado, na próxima terça-feira às 19 horas a gente vai transmitir uma aula que vou revelar 3 mudanças para você fazer na sua carteira de acordo com a nossa estratégia. Para se registrar nessa aula, o segundo link na descrição ou esse link aqui. Agora, se começar comprando ações do Banco do Brasil, fique à vontade para assistir outros vídeos do canal. Era isso, um grande abraço e até mais.